nossa palestra. Pronto. É, a gente quer ver com essa pergunta a sua capacidade de organização da sua própria vida. Lembrando, a gente sempre está falando de vida profissional, né? Mas claro que você pode inserir dentro da sua fala algumas questões da sua vida pessoal. Então não tem nenhum problema você falar que um dos seus objetivos é acabar a faculdade, né? Então a curto prazo, que seria aí os próximos 6 meses, no máximo aí 1 ano, então você acabar a sua faculdade e conseguir, né, o trabalho que você está desejando e casar. Tudo bem. Você não pode só virar e falar, meu objetivo a curto prazo é casar. Você está numa entrevista de emprego, tá? A médio a longo prazo, quanto tempo é isso? Então, médio prazo você calcula aí de 2 anos a 5 anos e longo prazo é onde você se vê daqui a uns 10, aquela coisa bem longe mesmo, né? 10, 20 anos, que é difícil às vezes a gente se enxergar. À medida em que você vai adquirindo experiência profissional, você vai se tornando mais forte e tendo mais autoconhecimento, né, da sua capacidade, do seu valor. Já falei isso, vou repetir aqui. Porque o que acontece? Uma boa resposta, por exemplo, né? A gente gosta de escutar, gente, respostas diferentes, respostas criativas. E vocês que são pessoal do marketing, por favor, exercitem aí esse cérebro. Então, por exemplo, uma vez eu respondi assim, ó, várias vezes, né? Eu respondi, a pessoa falou, onde você pretende estar daqui a 2 anos? E aí eu olhei e falei assim, sentada aí onde você está. E o cara já grudou na parede e falou, pô, tá querendo tirar o meu lugar. Eu falei, não, porque é assim, ó, eu acredito que todos nós somos capazes de crescer e de melhorar. O dia que eu sentar nessa sua cadeira, você vai me colocar porque você vai considerar que eu sou a melhor funcionária, a melhor colaboradora para ocupar o teu lugar, porque você está indo para uma posição superior. Para falar isso, precisa ter muita segurança, claro, né? Você precisa confiar muito no seu taco. E claro que eu posso correr um risco de repente, a pessoa não me contratar, porque ela pode ficar com medo de eu pegar o lugar dela. E aí eu vou dizer para vocês, essa empresa não serve para mim. Eu não quero trabalhar com pessoas, por isso que eu falei que a gente escolhe a empresa. Eu não quero trabalhar numa empresa onde as pessoas têm medo, né, de eu pegar o lugar, porque isso significa normalmente o quê? Que elas escondem informações. Eu não posso trabalhar num lugar desse. Não vou, não quero, tá? Mas voltando aí à questão, né, dos objetivos a curto, médio e longo prazo, é mostrar a organização que você tem, quer dizer, o quanto você pensa, planeja, se organiza para alcançar as coisas que você quer. Porque isso vai demonstrar para mim que se você faz isso na sua vida, em relação a você mesmo, você vai ser capaz de fazer isso, exercitar essa organização também dentro do meu negócio. Isso é que é importante. Exato. E essa questão que a Milena falou sobre estar em uma empresa onde talvez você não seja contratado por demonstrar aí opção, por demonstrar estar buscando, né, um crescimento, é importante porque todo profissional ele precisa estar em ambientes que possibilite o desenvolvimento, que você vai conseguir efetivamente mostrar o seu melhor, continuar crescendo, mostrar efetivamente para o que veio e o que você está disposto a fazer. Então é importante, pessoal, não se sujeitem a cargos, a empresas meramente por um salário. Isso pode ter consequências aí a longo prazo e impedir com que vocês efetivamente conquistem uma vaga melhor, porque estavam fechados numa caixinha que não deixavam vocês abrirem os braços para continuarem crescendo e se desenvolvendo profissionalmente. É uma questão muito importante que deve ser ponderada na hora de escolher também empresas, cargos, e tudo isso a gente vai pegando na entrevista, na conversa, porque o bate-papo, a entrevista, não é só o entrevistador perguntando, né? Muitas pessoas acham que você vai lá, você vai responder, você tem que atender às expectativas da empresa. E não necessariamente, a empresa também precisa atender às suas expectativas, Exato. também precisa de seduzir, mostrar o quanto ela vai ser boa para você enquanto profissional. Então, vocês também precisam fazer perguntas, vocês também precisam demonstrar interesse em conhecer a empresa, o gestor, a dinâmica de trabalho, para conseguir efetivamente tomar a decisão adequada. E aí, beleza. Perguntas, currículos.
E aí a gente vem para a parte onde a galera mais treina a base. Dinâmicas e testes. Para quê? Para que eu vou fazer uma dinâmica? Para que eu vou fazer um teste? O que eu faço agora? A dinâmica e o teste são ferramentas de avaliações que normalmente vão confirmar ou não aquela pergunta sobre os seus pontos fortes e os seus pontos a desenvolver. Porque no dia a dia, óbvio, do trabalho, você vai dando gatilhos e, para ter certeza, é só te contratando. Mas a dinâmica é um exemplo prático do que efetivamente você é capaz de fazer dentro da organização. Então, antes de falar, vamos dividir. Existem 2 tipos de testes. Os testes técnicos e os testes comportamentais. O teste técnico, ele tem o único objetivo de entender o quanto você sabe daquela função. Exato. O quanto tecnicamente você conhece. E aí, para avaliar as ferramentas, para avaliar a teoria, enfim, o que você efetivamente consegue entregar no dia a dia. Um teste comportamental é para entender o fit que você tem com a empresa. Se você deu um match, para ver se efetivamente o seu comportamento, a forma como você pensa, como você age, está dentro do que a empresa busca, do que a empresa precisa e é o tipo de colaborador que costuma crescer e se dar bem dentro da empresa. Então, o técnico vai focar no que você sabe e no comportamental, em como você é. E aí, uma dinâmica. Né? Dinâmicas existem inúmeras e as mais comuns de se ver é a da caverna e a da cobra cega. Ambas essas dinâmicas, elas exigem um raciocínio muito forte, exigem aí uma capacidade de comunicação muito forte e cada uma com um objetivo específico. A dinâmica da caverna é uma dinâmica onde você recebe um papel, normalmente aí você vai ser separado em grupos de 3, 4 pessoas e acontecer um desastre, você precisa coletar algumas pessoas, né, chamar algumas pessoas para ir para uma caverna junto com você, porque quando todo esse caos passar, você junto com essas pessoas vai precisar primeiro sobreviver dentro da caverna e depois repovoar o ambiente, o local. Então, tem uma série de pessoas, então tem um soro positivo, tem um padre, tem uma menina de baixo QI, enfim, tem N perfis que você precisa levar para dentro da caverna. E não existe certo ou errado. Né? Você não precisa levar fulano, ciclano, beltrano. Não. O que vai garantir o sucesso dessa dinâmica é a sua capacidade de defender a sua decisão. De defender efetivamente por que você escolheu fulano, qual vai ser aí na sua visão a funcionalidade dele, como que vão acontecer as coisas tendo ele dentro da caverna e depois fora para ir repovoar. Então, o básico dessa dinâmica da caverna é ver a sua capacidade de sustentar as suas decisões, seus argumentos, a sua elaboração, o seu raciocínio, para justificar efetivamente as escolhas que você toma. A dinâmica da cobra cega é uma dinâmica normalmente para liderança, para entender um pouquinho mais de como você consegue dar instruções, como você consegue direcionar, orientar, e aí sempre vão ser em 2 pessoas. Vai ter uma pessoa vendada e uma pessoa sem a venda dando instruções. Pode ser para fazer um desenho, para construir um quebra-cabeça, alguma coisa, montar uma pilha aí de palitos. E o que vai acontecer? A pessoa que está sem a venda, ela vai falando, olha, movimenta a mão para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, faz Y, faz Z, sem efetivamente falar o que precisa ser feito, mas dando instruções para chegar no objetivo final. Então, são 2 dinâmicas muito utilizadas. Eu gosto muito delas. Eu já fiz enquanto candidato essas dinâmicas. E, efetivamente, elas têm um objetivo muito focado no comportamental, para entender se lá aquelas competências, aqueles pontos que você trouxe, efetivamente são verdades e se você tem aí essa capacidade de falar e provar o que você está fazendo efetivamente. Mi, quer acrescentar alguma coisa? Quero contar uma historinha, gente, de uma situação. Eu estava dando uma consultoria numa empresa e aí fui assistir um momento de uma dinâmica no meio de um processo seletivo, enfim.
e eles criaram lá uma situação onde o grupo, né, que estava participando do processo seletivo, foi dividido em 2 grupos e eles tinham um tema bem complicado para discutir, para defender. Um grupo tinha que defender ser a favor da pena de morte e o outro grupo tinha que defender ser contra. Isso independente da opinião pessoal, e você não podia escolher o grupo. O grupo foi dividido, se você era contra, estava no grupo que tinha que falar a favor, você tinha que falar a favor, ponto, acabou. Então, para que, né, esse tipo de dinâmica? Para avaliar comportamento, o quanto você consegue se moldar às situações, o quanto, né, você vai lidar com situações que não te são confortáveis, com ideias que não batem com a sua, com um cliente que discute com você, mas você consegue ter aí uma capacidade de negociação. Enfim, o que aconteceu? No grupo que era a favor da pena de morte, que tinha que falar a favor da pena de morte, tinha uma menina que era totalmente contra. Só que assim, ela perdeu tanto a noção do que estava acontecendo, da realidade ali, se é que dá para dizer isso, que ela começou assim ela se esqueceu primeiro de que ela era do grupo que deveria defender a favor e começou a dar a opinião pessoal dela, então isso prejudicou o grupo dela, que começou a discutir entre si, discutir com ela, e ela começou a ficar tão irritada porque ela queria convencer as pessoas, né, de que deveriam ser contra, que a sensação que a gente que estava assistindo ficou é de que se aparecesse uma faca ali na hora, uma arma, ela matava alguém, mesmo sendo tão contra a pena de morte, a morte, e etc e tal, e, né, contra a violência em si, enfim, né, porque ela teve todo um discurso. Então, assim, precisa tomar cuidado com essa sua participação nesses momentos, tá? Seja uma pessoa ponderada, mas, de novo, você é um cara estourado e fingiu bonzinho ali no momento, em algum momento, se te contratarem, eles vão ver quem você é de fato. Então, até vou dar uma dica: se você é estourado, aquele que não consegue contar até 3 numa situação complicada, e as empresas vivem cada vez mais situações complicadas, gente, tá na hora de trabalhar esse lado seu aí, né? Exato. E um ambiente muito bom para exercitar a paciência, para exercitar o diálogo, a conversa, resiliência, enfim, N questões, é a faculdade. Trabalho em grupo, trabalho em grupo é um desafio. Lidar com os professores que você não vai com a cara. Lidar com professores que você Lidar não com o vai aluno que te pergunta a cada 2 minutos alguma coisa. Cara, e a gente estava aí se aturando dentro da sala. Mas efetivamente a gente precisa ter aproveitar esses momentos. A graduação é um ambiente excelente para a gente ter Sim. contato com cases que precisa colocar à prova, que acontece muito no mercado de trabalho. Sim. Se na sala de aula tem aquela pessoa que você olha assim e fala, não gosto, não fui com a cara do fulano, metido, ou ai, olha só, inteligente demais, não gosto, ai, do fundão, cala a boca, o professor quer falar. Então você não vai poder fazer isso no trabalho. Então é um ambiente para você exercitar efetivamente aí a paciência, a capacidade de lidar com as diferenças e enfim. Debates, professores promovam debates em sala de aula, é fundamental. Se tiver que se matar, se mate na sala de aula, porque no trabalho os boletos atrasam. Mas, enfim. Esse foi um pouquinho do conteúdo que nós trabalhamos nas nossas mentorias, um pouquinho do material que nós preparamos, né, efetivamente. Essa palestra, nós identificamos a necessidade delas, galera, depois que nós vimos a dificuldade das pessoas em lidar com processos seletivos, alguns amigos nossos, clientes, mentorados, e aí a gente criou, então, a Masterclass, né, a palestra Candidato Irresistível, e em cima dela a gente ainda criou uma mentoria que a gente trouxe com condições super especiais aqui para os alunos da FMU. Mas, só confirmando, terminando aqui, começa as perguntas, certo? Certo, Fábio? Vamos ter perguntas? Sim, no final a gente abre as perguntas aqui. Perfeito. Fazer igual a gente fez de manhã. Vocês fazem a apresentação agora aí toda, e aí depois a gente abre para perguntas aqui no chat aqui pro pessoal. Beleza. Bom, então quer ser treinado por nós. Chegou a sua vez. Milena, manda bala.
Bom, pessoal, o que é importante falar? Olha, eu vou pegar só a questão do currículo. O que a gente vê normalmente? O que acontece, né? Como é que esse currículo é elaborado de um modo geral? Ou você vai aí em alguma Xerox que tem perto da faculdade e pede para alguém fazer, porque sempre tem uma plaquinha lá, faz currículo, né? E aí você vai pagar, invariavelmente, hoje em dia, de 100 a 200 reais para alguém fazer um currículo seu que não é personalizado, alguém que você não tem certeza de que sabe elaborar um currículo, sabe como um entrevistador, recrutador, selecionador vai ler o seu currículo. Importante dizer que o seu currículo, ele é lido normalmente em 30 segundos. Se nos primeiros 30 segundos a gente bater o olho e não gostar do que vê, seu currículo vai pro lixo. Então ele tem que ser extremamente bem elaborado. Então assim, vocês jogam esse dinheiro fora, às vezes vocês pedem para um colega de sala porque, eu já fiz o meu currículo, eu sei fazer. Você faz o meu? Faço. Pô, legal, super boa vontade e tal, mas às vezes ele sabe tanto ou menos do que você, tá? Em algumas situações você pode pedir sim para algum professor que trabalhe com isso, que esteja no mercado e que entenda especificamente de como elaborar um currículo adequado para que ele seja realmente um currículo atrativo, um currículo irresistível, tá bom? Às vezes você pede para um irmão, né, que já está no mercado de trabalho, para o seu pai, para pessoas que não têm esta capacitação. E às vezes você chega a pagar por isso um valor que chega a ser absurdo por algo que não vale nada no final das contas, porque é um currículo mal elaborado. E as pessoas, né, elas sempre dizem assim, se algo é caro. Alguma coisa é caro, gente, no final das contas, se ela não tem uso, se ela não tem um valor adequado. As meninas compram uma blusa que não usam, e aí depois fala assim, nossa, custou uma nota isso daí, nunca usei. Ao passo que às vezes você compra uma calça que custou até mais, mas você já usou tanto, ela tá até poída, assim, desfazendo, e você reconhece que foi um baita de um investimento. Então, quando nós criamos essa mentoria, e isso que eu quero falar para vocês, é para vocês considerarem isso como um investimento. Porque é algo que você vai fazer uma vez, vai aprender como fazer e vai levar para o resto da sua vida. Então, essa mentoria serve para alguém que está entrando no mercado de trabalho, alguém que é do ensino médio, por exemplo, e vai começar a vida profissional. Vocês que estão cursando aí a universidade, né, estão começando, tentando aí um emprego. Alguém que já trabalha no mercado, está querendo mudar de área, mudar de profissão, mudar de empresa e está um pouco, já está às vezes até tentando, mas não consegue passar nos processos seletivos. Alguém que está, eu não gosto da palavra desempregado, tá, gente? Eu gosto de falar disponível no mercado de trabalho. Aprendam, nunca mais vocês digam numa entrevista ou para alguém com quem vocês estão fazendo network, estou desempregado. Não, estou disponível no mercado de trabalho, analisando as melhores oportunidades. Olha só como você se valoriza até numa situação negativa. É assim que a gente tem que pensar. Então, essa mentoria, pessoal, ela vai ser um investimento para você, encare isso como um investimento, e o custo dela, a gente fez um valor especial, não é o que normalmente a gente faz, mas a gente fez aí para os alunos da FMU, ou se vocês quiserem indicar alguém, que a pessoa entre em contato com a gente e fale, olha, um aluno da FMU me indicou, a gente vai manter esse valor. E o custo disso, gente, desse investimento, é o que as meninas gastam em média aí, pensando que as meninas fazem muitas, né, nem todas, mas vou pegar as mulheres aí que é mais fácil, faz pé e mão toda semana, porque aí é um valor que eu sei. Se você fizer pé e mão toda semana, você vai gastar praticamente isso daí. Então fica um mês sem fazer, paga essa mentoria e para de chorar pelos cantos, dizendo que você não consegue, que você vai para entrevista, não sabe por que não passa, que você tem mandado currículo para um monte de lugar, ninguém olha, ninguém te dá retorno. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. O Orlando vai falar do que se compõe essa mentoria e os valores para vocês. Isso, pessoal, são 4 sessões individuais. Pode ser em grupo? Pode. Recomendamos que não. Por quê? Porque o objetivo é que seja personalizada essa mentoria. A gente vai trabalhar no problema, no ponto, dentro dos pontos que nós trabalhamos dentro da mentoria, nós vamos trabalhar aí, dar o foco de acordo com a necessidade do candidato, do mentorado. Tá? Mas, se você quiser juntar um grupo de amigos e fazer a mentoria todo mundo junto, pode ser também.
a gente pode trabalhar um precinho bacana para todo mundo, Exato. mas o recomendado é que seja individual, justamente para a gente conseguir trabalhar as necessidades de acordo com o ponto de cada uma das pessoas. Perfeito. Dura 4 sessões, 90 minutos, ou seja, 1h30 conversando sobre cada um desses pontos, desenvolvendo ali um conteúdo, um currículo, estratégias de LinkedIn. Então a gente vai na atualização de currículo, estratégias de LinkedIn, treinamento para entrevistas dinâmicas e testes, que é efetivamente fazer uma simulação de entrevistas, dar o feedback, falar os pontos que precisa melhorar, ajudar a elaborar melhor a resposta. E não é dar uma resposta padrão, não é transformar a galera em papagaio. Não, é pegar o discurso dele e polir, transformar em algo atrativo, que os recrutadores consigam falar, caraca, é essa pessoa. Então, o objetivo de simular e dar um feedback da entrevista é justamente isso, ajudar você a organizar o seu discurso. Comunicação assertiva, coaching, entre outras questões. Comunicação é a base, você precisa entregar uma mensagem. Você não se comunica só falando, você se comunica a partir do momento que a outra pessoa entende o que você quer falar. Então, desde a comunicação verbal, não verbal, enfim, N fatores aí que influenciam. E aí, para isso, a gente vem trabalhando alguns valores especiais para a FMU. 440 em até 3 vezes no cartão, sem juros, de 146,66. No boleto, à vista, 332. E se você quiser ainda um desconto maior, a gente pode conversar uma condição mega especial se você pagar no Pix. Transferência faz um Pix. E aí, voltando um pouquinho a falar, dentro desse valor, elaboração do currículo e do perfil do LinkedIn, preparar para responder as perguntas mais frequentes de forma mais assertiva, uma simulação com feedback, enfim, um direcionamento mais adequado, preparar aí para ter destaque nas dinâmicas, para conseguir efetivamente mostrar a sua capacidade, o seu melhor e conseguir entregar a informação, a mensagem para o recrutador. E, por fim, a questão de orientação de marketing pessoal, comunicação assertiva, conduta profissional, entre outras questões. Pessoal, quanto vale você estar preparado, tranquilo, sabendo o que você tem que falar, tendo consciência de que o seu currículo está bem elaborado, de que o seu LinkedIn é um LinkedIn atrativo e profissional, de que você sabe como se comportar numa dinâmica, o que responder nas entrevistas, isso não tem valor, tá, pessoal? E como eu falei, é um investimento para o resto da sua vida, porque a qualquer momento que você precise mudar de emprego, mudar de área e precise passar para o processo seletivo, você já adquiriu esse conhecimento e vai levar ele para o resto da sua vida. Exatamente. E se entender aí que a mentoria está num valor que no momento não cabe, a gente também tem um e-book num precinho super acessível. De R$19,80 a gente está passando aí para os alunos da FMU a R$12,50, que é um pouquinho aí dessa conversa que nós tivemos aqui na palestra. Bom, vamos às perguntas? Depois você vai pôr os contatos? Que teve gente aí que já falou que se interessou. Bora lá. Põe os contatos aí, já tem perguntas aqui na tela já. Então, pessoal, contato, Instagram, bb.dho, LinkedIn, bbdho e o WhatsApp é o 11 99471 3550. Eu me sinto aquela galerinha que fica fazendo propaganda. Polishop. Coloca por escrito aqui no chat aqui pro pessoal, fica mais fácil para eles Vou pegarem. colocar pessoal escrito. Por favor. Vamos lá, eu vou fazendo as perguntas aqui já, Milena, tá? Tá. Currículos criativos e feitos no Canva é aceito em todos os lugares? Sim, é aceito em todos os lugares, mas precisa ter algumas atenções na elaboração. Exato. Né? Um currículo feito no Canva corre o risco de ter muita informação. Né? Então, para não transformar numa coisa poluída visualmente. Exato, esse é o maior problema. Só precisa prestar atenção. O tipo
de cor, né? Então a paleta de cores que você vai utilizar para estruturar o currículo, os ícones que vai colocar, todos esses detalhezinhos fazem toda a diferença. Então sim, faça, vale super a pena, principalmente para a área de marketing. Para a área de vocês faz todo sentido, tá, pessoal? Mas só se atentem às informações, ao excesso de coisas. Cores muito fortes ou que contrastam muito, enfim. É importante se atentar a esses detalhes, mas Exato. super válido, podem fazer que valem a pena. Pergunta importante aqui do João. Aliás, antes da pergunta do João, Milena, eu falo muito isso que você falou agora há pouco, né? Da gente nunca falar que está desempregado, porque estar desempregado é uma questão de ser e não de estar, né? Então, Exato. estamos aí, como você falou, momentaneamente disponível no mercado. Estou disponível, exatamente, né? Bom, vamos lá. Ser uma pessoa 100% verdadeira numa entrevista é um ponto positivo? Boa pergunta, hein? Com certeza. Tem que ser, porque, Fábio, depois da entrevista, fatalmente vão vir as dinâmicas, conforme o candidato vai avançando, então ele vai passar por outras etapas. As pessoas checam tudo. As pessoas não esquecem, e para isso, eu não sei se as pessoas percebem às vezes que tem muita gente anotando, principalmente durante dinâmicas, né? As pessoas têm gente anotando o que está sendo dito, o que está sendo falado. Eles batem tudo isso com o seu currículo, com o que você respondeu na entrevista. Então, se você inventar alguma coisa, falar alguma coisa que não é a realidade, você não sustenta. A gente não consegue sustentar muito tempo. Em algum momento você vai ser pego. Vamos dizer que você passe pelo processo seletivo inteiro mentindo, deu certo, você conseguiu entrar na empresa. Quem aguenta uma vida inteira de mentiras? Em algum momento isso vai ser percebido, tá? E aí é pior ainda, né? Porque as empresas depois se falam, gente, isso é muito importante vocês saberem. As empresas se conversam. Então vai chegar um candidato para mim e eu tô sabendo que trabalhou com o Fábio, eu vou ligar lá e perguntar, falar: ô Fábio, fulano aqui mandou um currículo, o que você acha? Ele vai virar e falar o que aconteceu. Fala, pô, o cara mentiu pra caramba. Eu tive uma pessoa uma vez assim, viu, Fábio? E era de marketing. Putz, grila, mas olha, ele falou tanto no processo seletivo e todo mundo acreditou. E aí depois a gente acabou descobrindo que ele ficava nas empresas no máximo 1 ano e meio, 2 anos. Ninguém nunca parou assim, porque ele era muito bom de lábia. Mas ele ficava nas empresas 1 ano e meio, 2 anos, porque era quando o pessoal começava a descobrir que ele era um blefe, e aí ele rodava. Então ele acabava até saindo antes, muitas vezes. Um horror. Não minta. Fale a verdade. A transparência nas Fundamental. entrevistas é importante, mas é importante também não ser tão transparente a ponto de se sabotar. Eu sou um horror. Não, né? Eu sou uma droga. Não me contrate. É importante, porque às vezes as pessoas tem que ser transparente, então eu vou contar que eu sou extremamente arrogante, que eu não gosto de trabalhar em equipe, que eu tenho dificuldade de lidar com pessoas me dando ordens. Calma. Toda transparência, né? Aí não é mentir. Aí é omitir com cautela para você não se embananar. Normalmente, a maioria dos processos, por trás deles, tem um psicólogo ou uma psicóloga que vai efetivamente avaliar o seu perfil durante a conversa, tem testes, enfim, N coisas que vão validar ou não o seu discurso. Então, se preocupem em entregar a mensagem de forma adequada, né? A mensagem sincera, mas tenham certeza aí que se vocês exagerarem na dose, vai ter alguém que vai pegar vocês. Vale a pena. Aliás, pessoal, tem um case que já, para quem eu dei aula em algum momento, eu já passei para vocês. Vejam, tá na internet disponível lá para todo mundo. Processo seletivo da Heineken. É muito legal. Muito bom. Muito bom. O cara começa a passar mal de propósito para ver qual que é a reação de cada pessoa, né, ali naquela situação. Então é muito bacana, né? Bem legal. Depois olhem isso daí na internet, bem bacana. Exato. Beatriz, pergunta aqui para vocês. O que acham sobre mandar o currículo artístico/criativo junto com o formato tradicional? Não tem necessidade. Desnecessário. Ou um outro. Pode. Né? Mas eu acho... se você está mandando os dois, é porque você não tem certeza que um ou outro está entregando a mensagem.
Então, na dúvida, mande o que você tiver certeza que está entregando a mensagem, que está transparecendo quem você é. Eu já vi Beatriz, é Beatriz, né? Currículo. Eu já recebi... Oi? Estão me ouvindo? Não, só para falar que é Beatriz. É Beatriz, tá. Só para eu saber como falar para ela. Já recebi currículo em PowerPoint, em modo de apresentação, que ia e tinha feito um monte de coisa, achei super maneiro, mas cansativo. Já recebi nesses formatos criativos, que eu acho super legal, porque normalmente vem numa única folha, as informações bem distribuídas, sensacional. E aí entra naquela regrinha que a gente conversou mais cedo sobre manter, né, a objetividade. Então, normalmente é super bacana, porque você é conciso. Só toma cuidado para não ser tão conciso a ponto de não entregar as mensagens e as informações que precisam. Mas voltando à pergunta, mandar os dois? Não. Mande o que você tenha certeza que está entregando o que você precisa entregar. Beatriz, eu vou dizer mais uma coisa, tá? Para validar isso que o Orlando tá falando, de que assim, tem que escolher um ou outro. Eu falei durante aí a nossa Masterclass que os recrutadores, eles levam em média 27 a 30 segundos para ler um currículo, porque eles não têm tempo, eles não têm saco, eles não têm paciência e porque a maioria é encheção de linguiça. Imagina se eu vou olhar 2 currículos seus. Pensa nisso, tá? Melhor um bom currículo elaborado e escolhe o que você quer. Eu vi que alguém até, continuando essa pergunta da Beatriz, alguém falou assim, mas qual que é melhor mandar? O tradicional ou o mais criativo? Gente, depende do estilo da empresa, aí você precisa pesquisar. Como vocês conseguem descobrir tudo sobre o cara que vocês estão afim, tudo que a menina que vocês estão afim, vocês checam nas redes? Vai descobrir como essa empresa para onde você vai mandar o teu currículo, tá? Se é uma empresa mais tradicional, uma cultura mais tradicional, mais fechada, que não gosta muito dessas coisas, que usa uniforme, sabe? Onde as coisas têm muito mais regras, é melhor um currículo tradicional. Agora, na área de vocês, de um modo geral, eu acredito que o currículo, esse mais criativo, seja mais interessante, vai mostrar, além, né, do currículo, do que você escreveu, a tua capacidade lá de organizar, de formatar, de conciliar as cores, as melhores cores. Então, assim, você tem que estudar o perfil da empresa. E aí, retomando uma informação que a gente já trouxe e reforçando, entre o currículo tradicional e o criativo, pesquisar o perfil da empresa, mas antes, qual que é o seu perfil? Você é uma pessoa também, mais claro. ou uma pessoa mais criativa? Porque o currículo lembra que é a foto profissional, então isso diz muito sobre você. Se você é uma pessoa mais tradicional, opta pelo tradicional, menos é mais, o básico, o pretinho básico. Agora, se você é uma pessoa mais expansiva, mais criativa, opte por empresas que possibilitem isso, esse tipo de perfil, e mostre isso no seu currículo, mas respeitando aí os limites entre Vá trabalhar num lugar que você se sinta confortável. Aquilo que eu falei, você tem que escolher também a empresa onde você quer trabalhar. Se você não gosta muito de regras, né? Se você pesquisou e viu que é uma empresa, até de uma certa maneira, para os dias atuais, assim, retrógrada, né? Onde é difícil lidar, onde a comunicação é complicada, e você não gosta disso, vai mandar o seu currículo para lá, para quê? Certamente você não vai ser feliz. E, gente, dinheiro não é o que traz a felicidade e não é o que vai fazer você ter sucesso na sua carreira. Você vai ter sucesso na sua carreira à medida em que você estiver num trabalho que você ama, né, tendo um propósito, sendo feliz no ambiente corporativo em que você está inserido, aí você consegue crescer. Porque senão você fica extremamente desanimado, largado, não quer fazer nada, ninguém te enxerga, ninguém te dá uma oportunidade. Gente, vamos lá. Eu tô rindo aqui que eu li um comentário da Gabriela. Socorro, agora que percebi que estudei na mesma escola que o Orlando. Olha que Mundo pequeno. Ixi, meu Deus do céu! Mais uma que te conhece. Cuidado, hein, Orlando. Vamos aqui perto de casa, de bairro. Tem mais pergunta? Eu acabei perdendo. Então, não tô querendo perguntar. Ô, Li, eu não sei se você consegue, ou o Fábio tem que colocar, o pessoal pediu para colocar o contato